Eu diria que foi um tropeço educativo esse empate do Fluminense contra o Vitória. Foi sem dúvidas a pior atuação da equipe tricolor desde que o Renato Gaúcho chegou. Antes que me cobrem de falar sobre a arbitragem, eu acho sim que o Fluminense foi prejudicado com a não marcação do pênalti em cima do John Arias, mas eu prefiro falar sobre aquilo que o Fluminense pode controlar, que é a sua própria atuação. Erro de arbitragem, infelizmente, vai fazer o quê? Pode reclamar agora, mas não tem muito o que fazer, já foi, né? Paciência. O Fluminense ele também vai reclamar do erro de arbitragem porque ele não teve, talvez, a competência e o volume de jogo necessários para transformar 1-0 em 2-0. Com o Fluminense no ataque, um time sem tanto repertório e um time sem conseguir manter um equilíbrio no jogo. O Fluminense ia ao ataque de maneira esporádica. O Fluminense viveu de lampejos nessa partida contra a equipe do Vitória. Ao contrário da defesa, que eu acho que teve uma atuação bem segura, tá? Uma pena até esse gol sair no final, porque defensivamente eu acho que o Fluminense merecia muito esse resultado, apesar de ofensivamente ter sido um time muito pobre a equipe do Renato Gaúcho nessa noite contra o Vitória. Acho que é uma atuação educativa, como eu falei no início do vídeo, que começa a forçar o Renato a, de repente, tentar algumas soluções diferentes no time. É uma vitória, de repente, levaria o Fluminense a um quinto resultado positivo em sequência e talvez jogaria uma maquiagem em cima de falhas, em cima de um time que não teve repertório. Por exemplo, o Canóbis teve mais uma atuação muito apagada. O John Arias, cara, acho que teve uma atuação ruim. O lance até do pênalti, apesar de eu ter achado que foi pênalti, ele entra cara a cara, ele erra a passada, demora a definir, foi uma partida abaixo daquela que o John Arias pode apresentar com a camisa do Fluminense. Outros jogadores não conseguiram render, o Renato fez substituições até mais conservadoras, que se fosse de repente o Mano Menezes a gente estaria cornetando muito forte. Ele preferiu tentar repetir a estratégia do Nonato, não veio com um jogador mais criativo, talvez, como o Lescano. Isso me incomodou um pouco, nem tanto por ele escolher um ou outro, mas porque como era um jogo em casa, eu imaginava que ele fosse ser um pouquinho mais ousado. Enfim, rotas que o Renato escolheu no jogo que custaram um preço um pouco mais elevado, né? Um outro jogador, o Bernal, acho que está pedindo passagem nessa equipe, tem que ser analisado com um pouquinho mais de calma uma possível entrada dele. Enfim, não é o fim do mundo, né? Em algum momento o tropeço viria, porque se esse tropeço tivesse acontecido lá no primeiro jogo do Renato, contra o Bragantino, por exemplo, eu acho que seria mais bem digerido. Naquele jogo foi um roteiro parecido. O Fluminense tomou um empate, só que conseguiu achar um gol no final. Dessa vez não teve sorte ao lado, a sorte abandonou um pouquinho. Eu acho que o Fluminense vai ter que tentar entender, através dessa partida, o que pode melhorar para a sequência. A invencibilidade segue, mas é importante fazer essa leitura e se antecipar a determinados movimentos para a sua equipe crescer de produção e não entrar numa sequência de resultados ruins.